Bom dia, graça e paz. Tudo bem com você? Espero que estejam todos bem. Se você está acompanhando a transmissão desse culto, isso significa que as misericórdias do Senhor se renovaram mais uma vez sobre a sua vida. E que bênção, que privilégio nós temos, enquanto igreja, ainda que distantes, de meditarmos na palavra de Deus. Que o seu coração, que a sua mente possam estar concentradas nesse momento tão precioso na vida da comunidade de fé. E nós temos um aviso muito importante para você. Por isso, atenção, o nosso culto de hoje à noite ele será transmitido ao vivo. É mais uma oportunidade que você tem de interagir mais conosco, de participar, comentar, mandar a sua mensagem. Então será um momento muito especial de louvor, de adoração ao nosso Deus e de meditarmos também na sua palavra. Por isso, compartilhe, mande essa mensagem para que as pessoas possam se programar. Isso é muito importante para que nós possamos vivenciar esse momento tão precioso na vida da igreja. Que Deus nos abençoe agora na meditação da tua palavra e vamos louvar ao Senhor neste momento. Meus irmãos e irmãs, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre todos nós. Vamos continuar nessa manhã o nosso estudo em Atos dos Apóstolos. Hoje, especificamente, nós trataremos do capítulo 5, dos versos 12 a 42. O título do nosso estudo de hoje, da nossa conversa, são os servos da palavra e os donos do templo. O texto que nós vamos conversar hoje está dentro do contexto daquele temor provocado pela morte de Ananias e Safira. Nós conversamos domingo passado que a morte fulminante de Ananias e Safira, aquele pecado contra o ideal de ser igreja, eles pecaram contra aquilo que a igreja deve ser, uma comunidade, um corpo, um povo de somente um só coração, onde não apenas se compartilha a vida, mas também se compartilham os bens para a preservação da vida. Ananias e Safira, ao pecarem então contra esse ideal de comunidade, eles caem mortos, como nós vimos no texto do domingo passado. Um texto trágico, um texto cuja mensagem ainda hoje, quando nós lemos, depois de muitas e muitas vezes o lendo, provoca em nós impacto.
assim esse impacto, esse forte impacto sobre a igreja primitiva e sobre toda a sociedade ocorreu naqueles dias de uma maneira muito mais intensa, possivelmente, né? E aqui, esse texto que nós vamos conversar hoje é uma sequência, é uma consequência desse impacto produzido na igreja e produzido na sociedade por conta da morte de Ananias e Safira e daquele temor que havia tomado conta de todos. E nós vamos ler o texto, né, de capítulo 5, versos 12 até o 45, mas antes vamos orar, pedindo ao Senhor que nos abençoe nessa nossa conversa nessa manhã. Obrigado, Senhor, pela Tua presença, obrigado pelo Teu grande amor por nós, obrigado pela Tua palavra, a palavra que é sempre viva, sempre transformadora, sempre abençoadora. Abra nossa mente, Senhor, abre nosso coração para que possamos extrair aquilo que o Senhor tem para a nossa vida, para nos tornarmos melhores discípulos, para nos tornarmos melhores pessoas, para que assim também nas nossas relações, todas e quaisquer uma delas, possamos expressar a verdade de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Nós oramos hoje e sempre, em nome daquele que morreu e ressuscitou por nós e nos dá viva esperança, Jesus Cristo, hoje e sempre. Amém. Nos versos 12, então, em diante, diz assim a palavra do Senhor. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e todos costumavam se reunir de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas dos restantes ninguém ousava juntar-se a eles, porém o povo tinha grande admiração por eles. Aqui nós temos um novo resumo. Nós já vimos isso em outros momentos, em outros 3 momentos. Lucas faz um resumo para apontar um tema, para destrinchar uma verdade que ele quer destacar, mas também que ele quer inaugurar um novo tema. Esse resumo é particular, porque ele ao contrário dos anteriores, que apontavam os fatos anteriores para inaugurar um novo tema, este resumo fecha um ciclo dentro de uma grande narrativa, que é esse avanço da igreja, que é esse avanço do povo de Deus, né, na pregação, na proclamação, e as perseguições externas pelos religiosos e interna, o problema interno que nós vimos no domingo passado com respeito a Ananias e Safira. Aqui nós então temos esse novo resumo, e nesse resumo há um destaque. O destaque nesse resumo é que há sinais e prodígios sendo realizados pelos apóstolos. É só nos lembrarmos que o temor que havia caído sobre todo o povo e sobre toda a igreja é exatamente o temor de que Deus estava presente, Deus poderosamente estava presente. E aqui nós temos a consequência disso. A igreja não perdeu o seu poder de proclamar, o seu poder de pregar o evangelho do reino de Deus, e nessa pregação sinais e prodígios são feitos. Significa que a igreja não perdeu a sua autoridade e nem perdeu a presença do poder de Deus no seu meio. E os sinais e prodígios aqui revelam isso, que a igreja está vivendo aquilo que ela foi criada para ser. Ela não se perdeu. E os irmãos se reúnem ali no pórtico de Salomão, que era o local da instrução. A igreja, o povo de Deus, usa o pórtico de Salomão, onde os judeus se reuniam para debates na Torá, na Midrash, né? Eles se reuniam ali para conversar sobre as leis rabínicas, sobre os textos rabínicos, e os discípulos agora usam esse pórtico de Salomão para fazer o culto, para celebrar Jesus Cristo e pregar Jesus Cristo. Verso 13 diz então que, mas dos restantes ninguém ousava juntar-se a eles, porém o povo tinha grande admiração por eles. Quando há essa referência dos restantes, nós já sabemos a quais pessoas esse texto se refere. Se refere aos religiosos, os donos do templo. Eles já demonstraram isso, que eles são os donos do templo. Eles querem impedir os discípulos de pregarem, de proclamarem a Jesus como Senhor e Salvador, como aquele que ressuscitou dentre os mortos. Eles não querem que os discípulos proclamem nem curem ninguém. Eles estão muito preocupados com esse sucesso dos apóstolos, e o texto vai nos deixar claro isso.
Eles estão tão preocupados com isso que eles, como donos do templo, obviamente não se junta aos discípulos de Jesus para ouvir a palavra, para louvar. Mas o povo continua mantendo grande admiração. Mais uma vez, Lucas quer nos apontar, os religiosos estão se opondo ao projeto do reino de Deus. E o povo está parando para ouvir, está se convertendo. Verso 14, então, nos diz que e aumentavam sempre mais o número dos crentes no Senhor, uma multidão de homens e mulheres. Está nos mostrando, então, que à medida que a palavra é pregada, milagres acontecem, esses milagres autenticam a palavra que está sendo pregada. O verso 15 aponta que essa fama, esse aglomerar de pessoas em torno dos apóstolos é tamanho, e as pessoas começam então a trazer doentes nas macas para que a própria sombra de Pedro passasse sobre elas, na expectativa de que elas fossem curadas pela sombra de Pedro. O texto não nos diz que as pessoas que são colocadas sob a sombra de Pedro são curadas. Fica esse suspense. São curadas, não são curadas? O texto não nos responde isso. O fato é que aqui nós temos muitas curas. No decorrer dos Atos dos Apóstolos, nós vamos perceber claramente o autor de Atos dos Apóstolos colocando que os apóstolos, ao curarem as pessoas, eles se diferem dos magos e dos feiticeiros. Aqui nós não temos ainda essa diferenciação, pelo fato simples, óbvio. Eles estão pregando em Jerusalém, dentro do templo, eles estão nas cercanias do templo, dentro de um ambiente religioso monoteísta. Quando a igreja agora, a partir lá do capítulo 10, começar a entrar nesse mundo, que esse mundo gentil, quer dizer, não judeu, não monoteísta, politeísta, repleto de feiticeiros, de magos, de curandeiros, é que nós vamos perceber claramente os apóstolos sendo diferenciados por Lucas dos magos, dos curandeiros. Esse assunto nós vamos deixar para depois, porque aqui o fato é Deus é poderoso e cura as pessoas à medida que a palavra é pregada e que os apóstolos anunciam o evangelho do reino de Deus. Verso 16, vinha também muita gente das cidades vizinhas de Jerusalém, levando doentes e atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. Eu quero que você preste muita atenção no verso 16. Também vinha gente de cidades vizinhas de Jerusalém. É a primeira vez que nós temos no relato em Atos Apóstolos de pessoas que estão vindo fora de Jerusalém para ouvir a palavra e trazer doentes para serem curados. Lucas quer nos mostrar que, apesar da perseguição em Jerusalém, o avanço da palavra já ultrapassa as fronteiras da cidade de Jerusalém e já começa a tomar conta de Israel. Essa é a promessa. Sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. A palavra está avançando apesar das perseguições, apesar dos problemas. O texto nos diz então que as pessoas trazem, né, os doentes e os atormentados por espíritos imundos e eles são curados. A palavra é clara, né? Jesus havia dito que os discípulos fariam isso, que eles expulsariam demônios e também curariam enfermos. Lucas já havia nos dito isso no seu evangelho. O verso 17 então nos diz que, levantando porém o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, a parte dos saduceus, ficaram com muita inveja. Quero que você preste atenção nessa expressão, muita inveja. Você tem inveja de quem? Daquela que tem alguma coisa que eu não tenho, que eu quero. Né? Inveja geralmente é querer o que o outro tem, que eu quero tanto. Ora, os apóstolos já foram chamados de galileus, que é uma expressão pejorativa para a gentalha lá do norte de Israel. Agora, esses donos do templo, os religiosos, os grandes religiosos de Jerusalém, estão com inveja dos galileus. Estão com muita inveja. Estão com inveja do quê? Inveja do fato de que eles estão falando, as pessoas estão ouvindo a palavra, estão se convertendo e eles estão mais, entre aspas,
populares do que o templo. E é claro isso quando nós vamos perceber que eles são incapazes de tomar certas atitudes por medo desse povo que agora ganhou, né, esse povo que agora tem os apóstolos em alta estima, a igreja em alta estima. Verso 18, prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, levando-os para fora, lhes disse: vão ao templo e digam ao povo todas as palavras desta vida. Eles estão agora tocados, né, tomados por um ato milagroso, né? Um anjo aparece e os tira da prisão e lhes dá uma ordem: continuem a pregar. A palavra anjo que aparece aqui, angelos, assim como no Antigo Testamento, Malak e Yavé, são expressões que expressam um mensageiro de Deus, alguém que é enviado para fazer uma ação em nome de Deus. Se aqui se trata de um ser espiritual, como nós comumente pensamos, com asas, uma auréola, né, sobre a sua cabeça, todo vestido de branco, o texto não nos diz, mas diz que um mensageiro de Deus foi enviado e abriu as portas da prisão. Milagrosamente, isso aconteceu e lhes dá uma ordem: vocês vão e digam para o povo a palavra de vida, proclamação da vida. Verso 21, tendo ouvido isto, logo ao amanhecer, entraram no templo e ensinavam. Eles fazem aquilo que o anjo mandou fazer. Eles vão para o templo e vão ensinar, vão proclamar, eles vão continuar a missão de falar a verdade do Evangelho. Quando chegaram os sumos sacerdotes que estavam com ele, convocaram o Sinédrio e todo o conselho dos anciãos do povo de Israel e mandaram buscar os apóstolos na prisão. Verso 22, mas quando os guardas chegaram lá, não os encontraram no cárcere e, voltando, relataram, dizendo: encontramos a prisão fechada com toda a segurança e as sentinelas nos seus postos junto às portas, mas abrindo as portas não encontramos ninguém dentro. Eles foram libertos para proclamar. Aqui em Atos Apóstolos, os apóstolos recebem poder para proclamar, eles são libertos para proclamar, porque o propósito é cumprir a missão. Reiteradamente, Lucas nos diz que a palavra não pode ser impedida, ela não pode ser presa, ela não pode ser bloqueada, ela não pode ser parada. Até quando os apóstolos são presos, a palavra continua exercendo seu poder. Aqui, os pregadores são libertos para que eles continuem pregando a palavra. Nada pode impedir o avanço da palavra, está nos ensinando Lucas. O texto que nós lemos, então, nos aponta que eles chegam, então, os guardas chegam à prisão, não encontram os apóstolos, e então eles voltam. No verso 24, nos conta, então, que quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram essas informações, ficaram perplexos a respeito deles e do que viria a ser isto. É muito interessante você notar como Lucas trata essa questão dos religiosos e dos apóstolos. Os apóstolos sempre são aqueles que têm o conhecimento, aqueles que têm a autoridade, aqueles que têm o poder de Deus para curar. Os religiosos do templo, os religiosos que querem defender o templo, eles são sempre os que não sabem de nada, são aqueles que são incapazes, são aqueles que estão sempre querendo saber, mas nunca chegam ao conhecimento. Veja o verso 24, eles estão perplexos e não sabem o que significa isto. Eles não sabem. Lucas quer apontar que Deus está trabalhando, mas os religiosos não sabem. Deus está movimentando, Deus está salvando, Deus está curando, mas os religiosos não sabem. Eles não sabem o que é isto. Verso 25, neste momento alguém chegou e lhes comunicou: vejam, os homens que os senhores prenderam estão no templo ensinando o povo. Verso 26, então o capitão e os guardas foram e trouxeram sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. É fato interessante que o Lucas nos diz que o capitão então traz, né, os apóstolos à presença do Sinédrio e dos religiosos, saduceus, sem violência. Os apóstolos não ofereceram nenhum tipo de resistência. É bom nós prestarmos atenção nisso.
Eles poderiam ter utilizado o fervor do povo, o apoio do povo, para fazer uma rebelião contra o templo. Mas não, eles voluntariamente comparecem diante do Sinédrio sem qualquer resistência, sem incitar o povo a uma rebelião contra o templo. Verso 27, trouxeram os apóstolos, apresentando-os ao Sinédrio, e o sumo sacerdote os interrogou. Verso 28, dizendo: não é verdade que ordenamos expressamente que vocês não ensinassem nesse nome? No entanto, vocês encheram Jerusalém com a doutrina de vocês e ainda querem lançar sobre nós o sangue desse homem. Quero que você note o fato que no verso 28, por 2 vezes, o sacerdote se refere a Jesus, mas não diz o nome de Jesus. O sacerdote não fala o nome de Jesus. É interessante que no final do verso 28, ele usa essa expressão, né? Querem lançar sobre nós o sangue desse homem. Eles não querem lidar com a culpa, né, que estava sobre eles. A culpa porque eles mesmos gritaram no julgamento de Jesus a Pilatos que o sangue desse homem seja lançado sobre nós, que o sangue dele seja lançado sobre nós. Mas agora eles dizem: não, nós não temos nada a ver com a morte dele. O que eles estão temendo? Eles estão temendo uma acusação de a morte de um inocente. O que os sacerdotes e os religiosos estão é com medo de que a repercussão dessa palavra dos apóstolos, de que os religiosos foram responsáveis pela morte de Jesus, faça com que Roma, o Império Romano, se preocupe em verificar como foi o julgamento de Jesus. E eles estão preocupados a ponto de talvez temerem que acabe sobrando para eles algum tipo de punição por terem levado à cruz ou à crucificação, a pena capital, alguém que era inocente. Preste muita atenção nisso. Eles estão lidando com a culpa de um lado, eles não querem assumir a morte de Jesus, e por outro lado eles estão com medo de que esse movimento popular possa ainda sobrar para eles de alguma maneira, com o Império Romano querendo cobrar deles alguma explicação pela morte de Jesus. É claro que não foram eles que mataram Jesus, Jesus passou por um julgamento, mas o próprio Pilatos havia dito, né, que não havia achado culpa nenhuma sobre aquele homem e lavou as suas mãos. Se Pilatos narra que ele foi forçado a cumprir a execução por conta do apelo dos religiosos, é claro que Roma poderia culpabilizar os religiosos pela morte desse inocente. Veja, eles estão dizendo: nós não matamos, foi Roma. Nós não matamos, foi Roma. Eles querem tirar a responsabilidade porque estão com medo de algum tipo de julgamento. Verso 29, então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. Nós já ouvimos isso, né? Mais uma vez nós temos aqui uma literalmente decisão de não obedecer. É uma desobediência aos religiosos, quando os religiosos não obedecem a Deus. Verso 30, o Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vocês mataram, pendurando no madeiro. E Pedro repete mais uma vez, né, pela 3ª vez: esse Jesus que vocês mataram, Deus, e penduraram no madeiro. Verso 31, Deus, porém, com sua mão direita, o exaltou a príncipe salvador, a fim de conceder a Israel arrependimento e a remissão de pecados. Eles terminam a palavra no verso 31 dizendo: Israel precisa se converter. Vocês, religiosos, precisam reconhecer o vosso pecado, a vossa miséria. Vocês precisam reconhecer que estão lutando contra Deus. Vocês estão defendendo o templo. Vocês estão defendendo a posição de vocês. Vocês não estão falando do amor de Deus. Vocês não conhecem a Jesus. O sacerdote sequer consegue falar o nome de Jesus. Ele está na religião, mas não conhece o Deus. Ele está no templo, mas não conhece a Deus. Ele conhece a palavra de Deus, a lei de Deus, mas não conhece a Deus. Verso 32. E nós somos testemunhas desses fatos. Nós e o Espírito Santo que Deus deu aos que lhe obedecem.
Eles, porém, ouvindo isso, enfureceram e queriam matá-los. O final do sermão, um pequeno sermão de Pedro, né? Ele aproveita lá no Sinédrio e faz um outro sermão, um pequeno sermão. O final do sermão, a conclusão do sermão de Pedro é que desses fatos, que Jesus é o Salvador, que ele foi morto pelos religiosos, que Deus o ressuscitou e que eles são testemunhas desse Jesus, não apenas eles, mas o Espírito Santo. Eles estão querendo dizer, nós não estamos sozinhos, nós somos testemunhas, mas o Espírito Santo está conosco. E o verso 33 diz que eles queriam matar os discípulos, Essa lição sobre o Espírito Santo aos que obedecem é a terceira afirmação sobre Deus o Pai que aparece em Atos dos Apóstolos. A primeira é que Deus o Pai o ressuscitou a Jesus dentre os mortos. A segunda é que o Pai exaltou a Jesus como Salvador e que o Pai deu o Espírito Santo ao seu povo. 3 mensagens para o seu e para o meu coração, né? Deus, o Pai, o ressuscitou dentre os mortos. Ele foi exaltado como Salvador. E o Pai deu o Espírito Santo ao seu povo fiel. E o verso 33 diz que quando eles ouviram isso, os religiosos ficam enfurecidos, querem matar. Eles querem matar, não falta vontade, eles querem matar, mas há um impedimento. Eles não podem exercer a pena capital. Só Roma pode exercer a pena capital. Só Roma pode aplicar a pena de morte. Os religiosos não podem fazer isso. Israel está proibido de aplicar a pena de morte e Roma havia proibido esse tipo de comportamento. Verso 34, mas levantando-se no Sinédrio um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, respeitado por todo o povo, mandou que os apóstolos fossem levados para fora por um momento. Verso 35, então disse ao Sinédrio: israelitas, tenham cuidado com o que vão fazer a estes homens, porque algum tempo atrás se levantou Teudas, dizendo ser alguém muito importante, ao qual se juntaram cerca de 400 homens, mas ele foi morto e todos os que lhe obedeciam se dispersaram e foram reduzidos a nada. Verso 37, depois desse levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do recenseamento e levou muitos consigo. Também este foi morto e todos os que lhe obedeciam foram dispersos. Gamaliel se levanta, era um respeitado rabino, já aposentado, um mestre da lei. Nós vamos conhecer um pouco mais de Gamaliel, porque Paulo vai nos dizer que estudou aos pés de Gamaliel, né? Os revoltosos Teudas e Judas faziam parte, né, de um incontável número de messias, de pessoas que surgiam se declarando como salvadores políticos de Israel, que vinham em nome de Deus para tirar Israel do poder do Império Romano. E aqui o Gamaliel diz, olha, já apareceu Teudas e Judas, eles arrastaram muitas pessoas, mas toda a ação deles, toda a obra deles caiu por terra, não vingou, né, não prosperou. Verso 38, neste caso de agora, digo a vocês, não façam nada contra esses homens, deixem que vão embora, porque se este plano ou esta obra vem de homens, será destruído. Mas se vem de Deus, vocês não poderão destruí-los e correm o risco de estar lutando contra Deus. Aqui nós temos o princípio de Gamaliel. Qual é o princípio que Gamaliel usa? Se esse plano ou essa obra vem de homens, ela vai ser destruída. Mas se ela vem de Deus, vocês não podem destruir. E você ainda corre o risco de lutar contra Deus. O princípio de Gamaliel é um princípio muito usado, né? Se essa obra for de Deus, vai prosperar. Já ouvimos isso em muitas circunstâncias. John Stott diz assim sobre esse princípio de Gamaliel. É verdade que, afinal de contas, o que vem de Deus triunfará, e o que é meramente humano perecerá. Todavia, a curto prazo, planos malignos às vezes obtêm sucesso, enquanto que bons planos, concebidos de acordo com a vontade de Deus, às vezes fracassam. Por isso o conselho de Gamaliel não é princípio confiável para se verificar se algo vem ou não de Deus. É preciso tomar cuidado com o princípio de Gamaliel. Ele não é absoluto, nem tudo que prospera vem de Deus. Nem tudo que prospera é mão de Deus. Às vezes o mal prospera, ainda que seja temporariamente, mas o mal prospera. A violência prospera, a morte prospera. Os matadores, né, prosperam
com a sua violência. E nós precisamos tomar cuidado de usar esse princípio, né, como se toda vitória, todo sucesso ou todo avanço de qualquer obra, qualquer projeto, qualquer ação representa a vontade de Deus. Esse princípio é um princípio de Gamaliel, não é um princípio de Deus, né? Esse não é um princípio da palavra de Deus, é um princípio da boca do homem chamado Gamaliel. Está na Bíblia, mas não é palavra que sai da boca de Deus, não é palavra de Deus para você e para mim. Só nos lembrarmos de Jesus Cristo, nosso Senhor. Jesus foi para a cruz. Do ponto de vista humano, foi fracasso. Do ponto de vista dos projetos humanos, foi fracasso. Todos, inclusive, celebraram como um fracasso. Mas Deus o ressuscitou. Deus é o Senhor que inverte a nossa lógica, que inverte a lógica do poder, inverte a lógica do sucesso. E é por isso que o princípio de Gamaliel precisa ser levado com muito cuidado, ser tomado com muito cuidado. E os membros do Sinédrio, diz o final do versículo 39, concordaram com Gamaliel. Verso 40, então chamaram os apóstolos e açoitaram. E ordenaram-lhes que não falassem no nome de Jesus e os soltaram. E eles se retiraram do Sinédrio muito alegres por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. Quantas chibatadas eles levaram, né? A tradição era 40 chibatadas menos uma, 39 chibatadas. Essas chibatadas eram muito fortes, a ponto de algumas pessoas não suportarem e morrerem pelas chibatadas. E eles foram açoitados, eles não foram mortos, mas foram terrivelmente açoitados. Eles se retiram, glorificando a Deus por serem dignos de sofrerem em nome de Cristo, de sofrerem afrontas em nome de Cristo. É claro que eles não estão louvando pelo sofrimento. Isso é masoquismo, né? Eles não estão agradecendo a Deus, obrigado, Senhor, porque nós estamos apanhando aqui 39 chibatadas. Isso é coisa de doido, né? Coisa de apóstolo, né? Não é coisa de cristão. O fato da palavra aqui estar nos chamando a atenção é que a oposição por parte dos religiosos era um sinal claro de que eles estavam cumprindo a verdade de Deus. O fato de que, pelo nome de Jesus, ser o alvo, propósito da pregação, da proclamação, eles sabem que suportaram afrontas, que suportaram dores, que suportaram açoites, suportaram às vezes a morte. Mas não há nada mais digno do que estar com o nome de Jesus, porque estar com Jesus, ainda que contra toda uma multidão que se levanta contra, quando toda uma multidão diz que você está errado, mas que se você está do lado certo, que é o lado de Jesus, isso vai produzir, obviamente, no coração do crente, do cristão, a certeza da glória, do peso da glória, que o sofrimento do agora não se compara à glória do porvir, que o sofrimento de agora não se compara à glória do porvir. Vamos para o verso 42, o último. E todos os dias no templo, de casa em casa, não cessavam de ensinar e pregar que Jesus é o Cristo. Eles ensinam e pregam de casa em casa. Há um fato novo aqui no nosso texto. Antes o texto nos diz que eles pregavam no templo, faziam orações no templo e nas casas, e que eles partiam pão de casa em casa. Mas agora nós temos uma expressão que passa às vezes desapercebida aqui, né? Mas eles estão pregando a Jesus de casa em casa, e todos os dias de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar que Jesus é o Cristo. Que Lucas termina essa sessão dizendo: a perseguição fez ampliar o raio de ação missionária. Agora eles só não pregam apenas no templo, eles pregam também de casa em casa. Vamos parar para pensar um pouquinho nisso. Na história da igreja sempre foi assim. Quando a igreja foi perseguida injustamente e seguiu fiel a Jesus, seu testemunho alargou as fronteiras e honrou a Cristo. Todas as vezes que a igreja se aliou aos poderes do mundo, ou ousou exercer domínio, usando do poder para dominar, para oprimir, ela fez calar a sua voz e desonrou a Cristo. É uma equação que a história da igreja toda demonstra. Todas as vezes que a igreja se aliou aos poderes, se tornou opressora, calou a sua voz
e desonrou a Cristo. Todas as vezes que a igreja foi perseguida por sua fidelidade, ela aumentou o poder da sua proclamação e honrou a Cristo. Vamos parar para refletir e praticar. Primeiro, a proclamação da palavra e o temor de Deus provocou um distanciamento dos religiosos. O que isso nos ensina sobre o desafio do testemunho na nossa atual conjuntura? Porque, segundo Lucas, os religiosos são mais lentos em compreender. Veja que a proclamação da palavra pelos apóstolos provoca esse distanciamento dos religiosos e a aproximação do povo de Deus. O fato é que os religiosos são mais lentos para compreender, para aceitar. Lucas está falando de uma realidade que não é diferente da nossa. Também aquele que é tomado por uma compreensão religiosa, que nela se fundamenta, ela se abraça, ela se agarra, ele é mais difícil de aceitar que está errado, de reconhecer que está errado. É muito mais complexo, muito mais difícil apresentar para alguém, um religioso, uma mudança de pensamento, mudança de paradigma, mudança de direção, para um não religioso. Isso demonstra algo muito presente no nosso tempo, né? O nosso tempo da auto-verdade, das verdades absolutas, onde as pessoas não querem mais ouvir o outro, elas são tão certas de que estão corretas, que estão com a verdade, que elas estão tão abraçadas com a sua própria verdade, que elas são capazes de ouvir o outro. Aqui nós temos um nítido expressão disso. Os religiosos, agarrados com a sua verdade, são incapazes de ouvir a verdade. O segundo ponto, o princípio de Gamaliel não é absoluto. O que isso nos ensina sobre a aparente derrota e o aparente sucesso? O pastor já falou um pouquinho sobre isso, mas eu queria que você meditasse um pouco mais. O que o princípio de Gamaliel nos ensina sobre a aparente derrota e o aparente sucesso? Às vezes aquilo que é aparente derrota não é derrota, e aquilo que é aparente sucesso não é sucesso. Para Gamaliel, há um princípio que ele entendia como que poderia resolver a situação. Se prosperar, se tiver sucesso, é de Deus. E quando você lida com situações difíceis na sua vida, quando você lida com fracasso, você consegue colocar essa equação de que nem sempre a aparente derrota é derrota e que nem um aparente sucesso é sucesso? E por último, o ponto 3 nos chama a seguinte reflexão. O que o exemplo dos apóstolos, ao servirem a palavra, apesar dos donos do templo e da perseguição que sofreram, o que isso nos ensina, nos adverte sobre o perigo da igreja perder a palavra e o temor? Talvez essa seja a situação central do texto, talvez essa seja a essência do nosso texto. Os apóstolos não se servem da palavra, eles servem a palavra. Eles não são os donos da palavra, eles são os servos da palavra. Ao contrário, os religiosos, os donos do templo, os donos da religião, perseguem os servos da palavra, querendo que eles não preguem a palavra, com açoites, com perseguições, com prisões, para que eles se calem. Veja, o que esse texto nos adverte sobre o perigo quando a igreja se alia a qualquer poder ao ponto de perder o seu ministério de servir a palavra e de provocar internamente, na própria igreja, mas também de fora, o temor de Deus. Isso não é apenas uma palavra para a igreja como um todo, para a comunidade, mas é para cada um de nós. Na nossa vida, no nosso viver diário, como nós temos servido a palavra e qual o impacto que ela tem feito na vida dos outros. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Pedimos-te que nos abençoe, abençoando a nossa casa, a nossa família. Abençoando, Deus, a nossa cidade, o nosso país. Mas, acima de tudo, Senhor, abençoando a igreja. Ó, bendito Senhor. Teu povo, cada um dos meus irmãos e irmãs. Deus, bendita o povo que é chamado pelo Seu nome. Para que não percamos jamais a percepção, a compreensão de que somos chamados para servir a Tua palavra,
para proclamá-la, para vivê-la, para que ela seja palavra pregada, vivida, palavra de vida, palavra de mudança, palavra de salvação. Nós oramos em nome de Jesus, nosso Senhor, hoje e sempre. Amém. Olá, irmãos e irmãs, tudo bem? Nós temos um recado muito especial para você. Neste domingo teremos o culto de Pentecoste, que será transmitido ao vivo pelo YouTube a partir das 19 horas. É uma excelente oportunidade para que você, a sua família e os amigos possam interagir mais conosco, seja através do chat ou através do WhatsApp da nossa igreja, onde você poderá enviar o seu pedido de oração ou a sua mensagem. Não deixe de participar desse momento tão precioso, tão especial na vida da igreja e compartilhe essa mensagem para que mais e mais pessoas também possam participar. Que Deus abençoe a sua vida hoje e sempre. Um abraço.